Gente, estou só aguardando mais pessoas entrarem. Boa noite. Gente, tá dando para me ouvir bem? Tá bem, tranquilo. Então, gente, boa noite a todas, a todos e todes. Meu nome é Paulo Henrique, eu sou estudante de turismo pela Universidade Federal de Juiz de Fora e eu sou colaborador do projeto de extensão e pesquisa TBC Rede, Turismo de Base Comunitária, Sustentabilidades e Redes. Hoje nós vamos apresentar mais uma edição do projeto TBC Rede Jovem, que é uma ação de extensão de uma universidade pública com ensino de qualidade e democrática. Vale mencionar que um projeto de extensão ele consiste em atividades desenvolvidas junto a outras instituições, pessoas, órgãos, entidades públicas que estão envolvidas em uma determinada linha de atuação ou área de conhecimento. E o nosso projeto ele tem o objetivo de valorizar de conectar as universidades com as comunidades em que elas estão inseridas e desenvolvendo projetos e trazendo benefícios. E aqui no nosso caso é direcionado ao TBC. Deixa eu ver, tá chegando gente. Boa noite para quem tá chegando. Esse é o terceiro encontro do TBC Rede Jovem e a gente vai estar discutindo sobre o que diz a juventude do turismo de base comunitária. E o evento hoje, ele tem como proposta dialogar com jovens de diferentes realidades do TBC pelo Brasil, a fim de estar aqui trocando experiências sobre a sua participação no TBC dentro dos seus territórios. Fique à vontade, tá, gente, para participar do bate-papo aqui com a gente. Qualquer dúvida, curiosidades ou comentários, vocês podem estar deixando aqui na caixinha de perguntas, que fica logo aqui embaixo do lado direito, no sinal de interrogação. E não esqueçam, tá, gente, de estar assinando a lista de presença, que se encontra na bio aqui do nosso perfil do Instagram. E boa noite, todo mundo que está chegando. E antes da gente começar também, quem quiser e se sentir à vontade pode deixar aqui nos comentários a cidade e o estado de onde vocês estão nos assistindo, para a gente ver quais são as regiões que estão aí com a gente. É, Não esqueçam, tá, gente? A lista de presença tá na nossa bio aqui do Instagram, tá? Para estar assinando. E então, gente, para a gente dar início ao nosso evento, eu gostaria de estar convidando a professora Edilane Moraes e a professora Tereza Mendonça, para ela vir dar as boas-vindas aqui para vocês. Viçosa, Minas Gerais, um abraço. Rio de Janeiro, um abraço. Bastante região legal aqui com a gente. Então, aí eu gostaria de estar convidando as duas professoras, a Edilane e a Tereza. A Edilane é vinculada ao Departamento de Turismo do Instituto de Ciências Humanas da Universidade Federal de Juiz de Fora, em Minas Gerais. E a professora Tereza é vinculada ao Departamento de Administração e Turismo da Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro. E elas atuam no projeto TBC Rede, na coordenação. Juiz de Fora, Petrópolis, Nova Iguaçu. Gente, sejam todos bem-vindos, tá? E eu gostaria de estar convidando elas aqui para entrar com a gente. Olá, Tereza, boa noite. Oi, tudo bem, Paulo? Boa noite, Dilane, tudo bem? Ah, boa noite, pessoal.
Bem, Paulo, Tereza, vocês estão me escutando Regina. bem? Sim, Estamos sim. estamos. Estamos escutando muito bem você também, Paulo. Que bom. Valeu. Bem-vindo aí à mediação, né? Hoje, nossa convidada do Nordeste, né? Estamos, assim, pegando várias regiões do Brasil, né? Conectando, né, Minas, Rio de Janeiro, na nossa universidade com esse Brasil que é imenso. Parabéns aí para sua mediação, né? Boa sorte. Então, né, o TBC Rede, né, é um projeto de iniciação científica, né, e um grupo de pesquisa de extensão que tem, né, cada vez mais integrado alunos ao nosso projeto, não só pesquisadores e professores do Brasil inteiro, alunos também, e também a sociedade de forma geral fazendo parte para construir o conhecimento, né? Então, mais uma vez jovens falando com jovens, daqui a pouco eu e a Edilene se retira, só para dar boas-vindas. Vocês curtam, né, nossas redes sociais, que a gente tem sempre novidade para vocês, para jovens e não jovens, para pensar numa nova forma de fazer turismo. Tá? Um abraço para todos e bom bate-papo. Boa noite mais uma vez para quem está chegando aí, né? Mais pessoas interessadas em ouvir esses jovens do TBC, né? Desde a primeira live aí com o Ítalo, né, da Rede Caiçara de Turismo de Base Comunitária do Paranaguá, no Paraná. Depois nós recebemos uma convidada aí da Rede de São Gonçalo de Turismo de Base Comunitária no estado do Rio de Janeiro. Então, né, hoje a gente vem com o Ceará que é o berço do turismo comunitário no Brasil. Então, são muitos aprendizados aí desde a década de 90, né, que a Helena, que eu conheci lá em 2013, quando ela era uma adolescente e muito engajada no turismo de base comunitária, na Rede Cearense de Turismo Comunitário. Então, é uma alegria muito grande, né, uma satisfação muito grande para nós aqui do grupo TBC Rede receber todos esses convidados, ter os nossos mediadores, alunos de turismo da UFJF, alunos de turismo da UFRRJ, fazer esse intercâmbio entre Minas e Rio. Então, é muito satisfatório para todas nós, né? E é importante também a gente ressaltar por que a gente escolheu, né, esse tema aí, juventude, no TBC, que é algo extremamente inovador, né? Diante desse cenário que nós estamos vivendo, né? 2020, 2021 foram anos, estão sendo, né, anos recentes em que a juventude está muito em voga, a juventude está indo para a rua, né, está se posicionando, tendo protagonismo nas grandes discussões, os grandes debates globais, né? Seja a respeito das desigualdades sociais, das mutações climáticas, né, da perda da biodiversidade e também do próprio Covid-19. Né? E o turismo também se torna uma pauta global em que a gente tem, né, o tema do turismo de base comunitária como uma possibilidade de ressignificar o turismo na sociedade, né? Buscando aí todas essas estratégias, né, para a proteção, conservação da natureza, proteção e garantia de um território e muitas outras questões que a gente vai ter o prazer aí de ouvir, né, da própria Helena, né, da jovem que tem embora seja jovem, já tem uma longa caminhada, né, para trazer experiências, erros e acertos, aprendizados que corroboram, né, e contribuem muito para nossas pesquisas, para os nossos estudos, para outras experiências de TBC, para outros jovens que estão interessados em se engajar no TBC, para quem tem interesse em conhecer iniciativas de TBC. Então, é um público, né, da sociedade em geral que a gente está promovendo esse TBC Rede Jovem para facilitar, né, esse encontro, essa comunicação, essa difusão de conhecimento, atrelando saber acadêmico e saber popular. Então, mais uma vez, obrigada a todos, né? Mandem um aviãozinho aí para aquele colega, né, que às vezes esqueceu do horário da live e ainda dá tempo
né, de participar aí, porque a Helena, nossa convidada, eu já vi ela aqui nos comentários. Então, muito obrigada, Paulo, Tereza e a todos os participantes, os nossos convidados. Um grande abraço. Eu queria só, é importante que a gente falou que o Turim Juntadas são lugares, experiências, lugares de história, né? Essas histórias são construídas não apenas para as pessoas mais velhas, também para esses jovens, né, que estão se engajando cada vez mais nos seus territórios, nos elementos tão socioculturais e produtivos também econômicos com o turismo. Então, esses lugares, né, cada vez mais têm que trabalhar e envolver esses jovens. Esses jovens vão tem uma fala, tem uma voz muito importante para a gente entender esse território que é histórico, né? Que é passado, presente, e um território que é futuro. Então, os jovens estão aqui para isso, nossos alunos também, né? São alunos também estão aqui para falar pela voz da academia, para pesquisa, para experiência. A academia também tem essa voz que são dos discentes. Então, vamos dar continuidade ao nosso projeto TBC Jovem. Um abraço. E também vale mencionar, hein, Tereza, que, por exemplo, os nossos mediadores, enquanto estudantes, também procuram entender que papel é esse que eles poderão cumprir para contribuir com iniciativas de TBC. Exatamente. Então, para os estudantes de turismo aí que estão participando, observem e conheçam essa história maravilhosa da Helena. Agora nós vamos. Um abraço. Então, a gente fica aqui até amanhã. Tchau, tchau. Gente, então eu já vou chamar a nossa convidada, que é Helena Soares. Ela é estudante de Ciências Sociais. Ela atua como membro da Rede Cearense de Turismo Comunitário, a Rede Tucum, que é uma referência em TBC aqui no Brasil. E ela também representa o Grupo de Turismo Comunitário de Caetanos de Cima, no município de Amontada, que fica no litoral oeste do estado do Ceará. E ela também é presidente da Associação de Moradores do Assentamento Sabiaguaba. Eu vou convidar você aqui agora, Helena, para entrar. Boa noite, Helena. Boa noite, Paulo. Boa noite a todas e todos e todos que estão nos acompanhando. Uhum. Boa noite, Helena. Muito obrigado pela sua presença, tá? E por todo o seu engajamento no TBC Rede Jovem. Eu fiz uma apresentação bem sucinta sobre você, mas eu queria que você se apresentasse e nos contasse um pouco sobre você e também sobre de onde você fala, do seu território. Fica à vontade, agora é com você. Massa. Então é isso, gente. Boa noite novamente. E saudar aqui, né, as professoras Edilane e Tereza, porque eu tenho um profundo respeito e admiração, e elas sabem disso, né, por todo o conhecimento que carregam e partilham, e por toda a parceria também, né? E a gente se sente muito feliz de estar nesse espaço, parabeniza pela iniciativa, porque é uma temática que a gente precisa falar mais, né? Nós estamos muito nos nossos quadrados, nos nossos territórios, e a gente precisa ampliar esse debate para que mais gente tenha acesso a ele, né? Então, é muito bom para a gente, aí eu falar a gente, enquanto Helena, enquanto a comunidade Caetanos de Cima, enquanto Rede Tucum, que é essa experiência, como a professora colocava, essa experiência pioneira, né, que a gente se arrepia das pessoas descreverem, né, da gente ser a primeira iniciativa, né, especialmente aqui no Ceará, onde a gente faz história a partir das histórias, né, das nossas comunidades, dos nossos territórios que resistem e existem, né? Então, sou Helena, como já fui tão bem apresentada pelo Paulo, mas nesse espaço, muitas vezes do encarte, a gente não consegue ampliar, né? Não consegue falar tudo que a gente faz em território. Então, é isso, falar um pouquinho para vocês, né? Curso de Ciências Sociais pela UES desde 2019, finalzinho de 2019. E na comunidade faço parte de alguns grupos, de algumas frentes, né? Dentre esses, o grupo de mulheres local, que tem aí mais quase 30 anos de história, né? E tem um histórico de luta e resistência que, assim, a gente teria que ter um espaço à parte para estar falando disso. E, inclusive, fica aí a sugestão para a gente estar mais para frente aí detalhando
essas experiências a mais dos territórios. Faço parte desse grupo, hoje atuo também como uma das cuidadoras do Restaurante das Mulheres, que é um espaço do grupo. Faço parte também do grupo de jovens da comunidade, do grupo de teatro, do coletivo de cultura. A gente faz mil e uma coisas assim dentro da comunidade, porque é uma comunidade pequena, poucas pessoas, então a gente se rebola aí para dar conta de muitas coisas, né? Atualmente também assumi a responsabilidade, né, da presidência da associação do assentamento, que aí é uma responsabilidade imensa, porque o assentamento ele comporta Caetano de Cima e mais duas comunidades, né? E assim uma série de desafios, de ameaças territoriais que a gente tem enfrentado e que tem dado certo, né? E que a nossa presença também, enquanto juventude e enquanto mulher, é histórica nesse espaço, porque até hoje, né, com mais de 30 anos de associação, até então só tinham aparecido, só tinham representado assim na presidência uma mulher. Então, isso em 96, então já faz bastante tempo, e agora a gente assume aí, não só comigo na presidência, mas com um grupo, uma diretoria majoritariamente de mulheres, né? Então, para um espaço que historicamente era ocupado majoritariamente por homens, a gente entende também como um grande avanço da gente enquanto mulher, enquanto juventude. E faço parte do grupo de turismo comunitário, né? Que é, assim, a paixão à parte, porque é o espaço que me colocou nos demais, né? Que me introduziu nos outros grupos, nos outros movimentos, que me fez ter essa pertença pela pauta comunitária, apesar de que a gente já nasce nela, né? Então, estou no grupo de turismo comunitário, até então, até a semana passada eu estava como coordenação, né? Agora saí, a gente trocou a coordenação, mas continuamos aí fazendo as frentes, né? Na questão das trilhas, na questão do restaurante das mulheres, e em outra série de questões aí. Estou também na equipe de coordenação pedagógica do curso Economia Solidária e Gestão do Turismo Comunitário, pela Rede Tucum. E, enfim, estamos aí destrinchando esses processos e mais para frente a gente fala um pouquinho mais. Ah, que bom, esse protagonismo feminino é muito importante, né? Gente, ressaltando, tá, gente? Quem quiser usar a nossa caixinha de perguntas para deixar perguntas e comentários, tá? Fique à vontade. Mas, Helena, e com quantos anos que você se envolveu no TBC e o que que te motivou de fato, assim, a estar Bom, atuando no TBC? eu me envolvi, acho que eu tinha 18 anos, se eu não me engano. Foi em 2012, né? Essa história, onde essa história ela começa, ou ela assim, que eu assumo uma postura mais de linha de frente mesmo desse processo, porque até então eu participava de outros processos comunitários, né, da questão dos grupos culturais e tudo, mas assim, nessa questão territorial, exatamente, eu não tinha muita participação ainda. Então, em 2012, e aí o que me motivou, né? Na verdade, é engraçada essa história porque não existiu na época uma motivação. Eu sempre digo que eu cheguei meio que de paraquedas, porque foi um período em que o grupo ele estava passando por uma transição, né, de coordenação. E aí a Ana, na época, precisava de alguém para estar assumindo essa coordenação com ela, para estar assumindo essa parte da comunicação, né, que a gente, enquanto juventude que tem esse engajamento maior com as mídias sociais, a gente tem uma facilidade maior, né? Então, ela queria uma jovem, mas na época não tinha, assim, muitos jovens disponíveis a isso na comunidade. Então, eu fui para uma dessas reuniões do grupo de turismo e me confiaram essa função, né? Inicialmente, eu fiquei, assim, voando, porque eu sabia que existia o processo do turismo comunitário dentro da comunidade, que ainda estava ali em fase de avanço, né? Tinha poucas hospedagens ainda. E aí eu entrei nessa empreitada, mas pensando, tá, eu vou aqui só quebrar um galho. Logo eu vou passar essa bola para outra pessoa. Mas acho que em menos de um ano e meio aí, eu tive uma paixão pela Rede Tucum, tive uma paixão pela pauta do turismo comunitário e passei a participar, assim, não só dos momentos da questão mesmo da rede,
mas me envolver mais diretamente com as lutas da comunidade, né? Com os processos de enfrentamento territoriais da comunidade. Então, isso para a gente isso para mim foi, na época, muito, assim, ajudou demais, sabe? Desafiador, né? Tá, mas isso engatou esse processo, esse protagonismo em todos esses processos aí, e eu comecei a me envolver tanto nos movimentos internos da comunidade, como nos externos. Mas aí essa fase de namoro mesmo foi em 2012, e hoje a gente já está casada aí, há muito tempo. É muito bacana, Helena. Mas assim, para quem não conhece, como que é a sua comunidade? E como que é a sua comunidade, como também é o TBC, né, a nossa comunidade, como que funciona? Pronto, é uma longa história, mas como a gente tem pouco tempo, vou tentar aqui dar uma resumida. Então, Caetanos de Cima, é a comunidade do município de Amontada, uma das 3 comunidades do assentamento Sabiaguaba, e tem seu histórico de luta aí, mais de 35 anos de luta e resistência, né, principalmente pela defesa do território, na luta pela terra. E nesse histórico de resistência, chegou-se um ponto, né? Porque a gente é uma comunidade de litoral, né? Então, chegou-se um ponto em que a comunidade percebeu que o turismo estava chegando, mas que não era justo esse turismo chegar de qualquer jeito. Porque ele chegaria e a gente ficaria para trás, porque é o que acontece em muitas comunidades, né? Que quando o turismo de massa chega, as comunidades perdem sua identidade. Então, não adiantaria ter lutado até ali para nadar e morrer ali na praia, né? Literalmente. Então, a comunidade que já se organizava em redes com outras comunidades da zona costeira do litoral do Ceará, né? Através do Instituto Terra Mar, começaram a discutir sobre um outro turismo possível, né? Nisso, lá pelos anos 90, a comunidade da Praia do Canto Verde foi pioneira nesse debate, começou a discutir, né, antes mesmo das outras, essa questão do turismo comunitário, e ali pelos anos 2000, início dos anos 2000, essas comunidades, elas se reuniram nesse propósito comum de estar tanto discutindo seus desafios, suas ameaças, como também vendo essa possibilidade de um outro turismo, né? Que não, assim, que ao invés de tirar a nossa identidade, fortalecer isso, fortalecer a nossa luta na defesa pelo território. E aí foram anos, né? Inclusive, no início, Caetano de Cima teve uma certa resistência, porque o termo turismo já era predatório demais, né? E quando a gente escuta de fato, é algo que a gente já conhece tanto o que acontece nos arredores, que a gente já coloca o termo como um predatório, porque de fato ele, nessa essência aí massiva, ele é predatório, né? Ele acaba com os territórios. Então, Caetano de Cima inicia aí também nesses debates, e em 2008, que foi quando a Rede Tucum ela foi fundada mesmo, depois de todos esses debates, a gente iniciou ali junto. Começamos devagarinho, com poucas hospedagens, inicialmente uma, depois mais duas. E, enfim, hoje a gente tem ainda um número pequeno de hospedagem, mas para a comunidade de 60 famílias, em média, né? A gente considera que é um número bom. Temos de 9 a 12 espaços de hospedagem, né, ao todo. E fora os outros serviços, né, de alimentação, de passeios. E aí, para a gente, o turismo comunitário, ele antes de tudo, essa estratégia de defesa de território, né? Porque não existe lógica da gente viver num espaço bonito como o nosso, e é linda, viu, nossa praia? Um espaço bonito como o nosso, e a gente vender para os gringos, né? E depois tá trabalhando, sendo explorado por esses gringos, né? Que é o que acontece com muitas comunidades. Para a gente não tem lógica esse tipo de coisa. Então, é um sistema que acontece com rotatividade, né? Com essa questão mesmo da solidariedade, com a participação, tanto dos membros do grupo que estão envolvidos diretamente nesse processo, como também
dos demais, assim, né, da comunidade, porque a gente costuma dizer que as famílias que são envolvidas diretamente no turismo comunitário hoje são 15 famílias, em média, né? Aham. E, mas indiretamente todo mundo ganha. Sim. Primeiro pela questão da defesa do território, um território defendido para todos, né? Todo mundo é vantagem, né, para todo mundo. E é algo que alavanca mesmo nossa luta. E tem a questão da rotatividade, porque, por exemplo, seu Zé, que ainda que tenha uma certa resistência com a questão do turismo comunitário, até hoje, né? Mas ele está lá e vendendo sua verdurinha para o restaurante das mulheres, né? Então, querendo ou não, participa desse sistema rotativo. E fora que a gente também tem um caixa comum, né, para onde vem 10% de todos os serviços, e esse caixa comum ele serve para toda a comunidade quando precisa para alguma demanda, né? Então, existe esse sistema da economia solidária, né, da rotatividade, enfim. E aí, Caetano de Cima, eu estou me estendendo demais, né, porque é muita coisa, só falei de turismo comunitário. Não, E tranquilo. Caetano de Cima, hoje, ele conta, né, com diversos grupos, é uma comunidade, como eu já disse, bem pequena, ela não chega a 260 habitantes direito, né, mais ou menos essa média aí, mas assim, apesar de ser uma comunidade pequena, tem muito processo rolando, né? Tem a questão da educação, que é contextualizada, né? Desde cedo, e se a gente está nessa também, é muito graças a isso. Tem a questão dos grupos culturais. Hoje, Caetano de Sema tem grupo de teatro, grupo de batucada, de mulher, né? Tem grupo de coco, grupo de dança do coco, tem o grupo de capoeira, tem o coletivo Terreiro Cultural, né? Uhum. Então, várias frentes, o grupo de mulheres, a associação, e vários espaços também, galpão de pesca, restaurante das mulheres, casa de farinha. Então, assim, é uma infinidade de grupos aliás, vários grupos que fazem essa história acontecer. E que o interessante é que dentro do turismo comunitário, todas essas iniciativas, elas se encontram e dialogam, né? Porque o turismo comunitário ele não vem para extinguir essas atividades, ele vem para abraçar todas e agregar valor. E isso tem acontecido, porque direto ou indiretamente todos esses grupos eles estão envolvidos, né, nessa pauta do turismo comunitário. Uhum. Acho É que é muito isso. interessante isso que você falou, né, da defesa do território, né, da resistência, do turismo comunitário ser totalmente o oposto do turismo de massa, né, para garantir mesmo a defesa do território, é muito bacana. E você também estava falando sobre, né, essas atratividades, né, do batuque, né, mas o que que você acha assim que mais atrai os visitantes para a sua comunidade, para eles irem vivenciar o TBC? Qual que você acha que é o ponto forte assim das atratividades? Assim, primeiro que essa proposta de ter um turismo diferenciado já é um ponto à parte, né? A Aham. gente acho que o turismo de massa, da forma como vem sendo debatido, aliás, não vem sendo debatido, e esse é o problema, ele não tem, ele é um sistema que está falido, né? A gente pode Sim. dizer que hoje quem tem alguma consciência está procurando algo diferenciado. Então, a iniciativa, a proposta já é algo bastante atraente, né? Aham. Tem-se tido uma procura muito positiva com relação a isso, uma procura grande, inclusive, e, assim, dentro da comunidade, a gente percebe, acho que é até difícil dizer, assim, uma coisa um atrativo principal que eles mais gostem, mas essa questão da organização comunitária, né, também. E aí eu acho que, por último, pasme, vem a questão mesmo das belezas naturais, né? Porque muitas vezes o pessoal vem sem nem saber o que é que tem, né? Eles vêm primeiro pela proposta, quando chega eles perguntam o que é que tem para conhecer, e aí a gente tem, né, de belezas naturais, a gente tem um lençol de dunas, que é lindo, maravilhoso, né, onde tem, assim, para a gente é considerado um espaço histórico, né, até porque ele tem os sítios arqueológicos, onde a gente hoje começa a trabalhar sobre esses sítios também, e defende também esse espaço, não é um espaço para a gente somente de beleza, mas é um espaço de luta, de resistência também, porque recentemente a gente barrou
uma série de veículos, bugueiros, que estavam passando constantemente sobre a duna e afrouxando ela mais rápido, né? Porque se tratavam de dunas móveis, que estavam fazendo o aterramento das lagoas, fazendo a areia afrouxar para as outras comunidades. E a gente conseguiu, mesmo em meio à pandemia, fazer uma audiência pública e conseguiu barrar esse movimento, né? Estamos aí tentando discutir uma unidade de conservação para que essa proteção ela seja mais efetiva. Então, tem esse espaço das dunas, você percebe que nada do que eu falo, tudo é contextualizado, né? Tudo tem tem alguma luta, tem alguma frente de luta por trás. E hoje temos a praia também, que é bem pequenininha, mas assim, atrai, é tranquila. Para quem quer tranquilidade, hoje é uma boa proposta. Tem também a questão do restaurante das mulheres, né, que pela proposta em si do local também, por essa luta das mulheres, né, por essa proposta da alimentação a partir da agroecologia, vinda dos quintais produtivos, também é bem interessante, bem atrativo, e o pessoal, muitas vezes, eles vêm para Caetano de Cima conhecer o restaurante das mulheres, né, e os outros espaços que tem também, como o Espaço Cabaça de Colo, que hoje também já é bem conhecido pela experiência mesmo dos quintais produtivos, né, dessa coisa também da agroecologia. Enfim, questão cultural que é muito forte, trabalhada desde sempre, né, com a questão do resgate, e de ser hoje, principalmente as crianças e os jovens que fazem mesmo esse resgate, ele ser continuado. Então, a gente entende que tudo isso é assim bastante atrativo, né? A questão do ponto de cultura, do centro cultural, tudo isso traz a história em si da comunidade, ela já é o atrativo. E esse é o diferencial, né, pra gente. Esse é o diferencial. O pessoal não vem só, né, curtir uma praia porque é bonitinha. Eles vêm conhecer a nossa história e, aliado a isso, existe também essa parceria, né? Nós chamamos de visitante justamente porque o turista, né, ele remete muito ao turismo de massa. O visitante é aquela pessoa que chega na nossa casa, que bebe da nossa água, que come do nosso pirão, né? Então, é essa pessoa que vem ser nosso parceiro, porque quando partilha das nossas histórias, das nossas experiências, ele faz com que essa história ela chegue a outros ouvidos, né? Tanto é que a nossa principal comunicação hoje é esse boca a boca. Mesmo com todas as mídias, o pessoal, a comunicação mais eficaz é essa coisa do pessoal vir para a comunidade, gostar da experiência e levar para outras pessoas. Uhum. É muito bacana mesmo, né? Que a gente vê que o TBC ele vai muito além da estética, né? Mais a proposta mesmo, né? De como ele funciona, os princípios, os valores que ele carrega, isso tudo que faz o TBC o diferencial dele mesmo. E você sempre está mencionando sobre o restaurante de mulheres, né? Que é uma iniciativa bem diferente e bem bacana também da sua comunidade. Mas com relação aos jovens da sua comunidade, são mais homens ou mais mulheres? E como que eles participam no processo do TBC? O restaurante das mulheres tem influenciado mais o público feminismo, o público feminino na sua comunidade? Pronto, é outra coisa interessante que eu tenho para contar para vocês. Essa questão mesmo desse protagonismo feminino, né? Eu não diria exatamente o restaurante, mas o grupo de mulheres, né? O histórico que o grupo de mulheres tem, que, assim, nos anos, lá pelos anos 90, né? Existia esse grupo dentro da comunidade que lutava pelo território e, ao mesmo tempo, lutava pela liberdade de falar, de participar, né? De ter sua autonomia. Isso é muito potente. Só que, assim, mesmo com esse histórico do grupo, ao longo do tempo, houveram muitas tentativas de silenciamento e as mulheres ficaram mais nessa posição secundária, né? Mesmo existindo essa participação, mesmo existindo esse grupo, quem estava mais à frente dos processos decisivos eram os homens, como já foi falado. E hoje essa história se inverte. E aí eu chego na sua pergunta, né? Que é essa questão mesmo de como é que a juventude se insere. Que se antes eram os homens, hoje são as mulheres que estão nessas frentes, e aí a gente diz isso com toda segurança, porque nós estamos à frente da associação, estamos à frente do grupo de turismo comunitário, dos grupos culturais, todos têm uma mulher assim à frente,
No grupo do coco, né, de dança do coco, a gente tem a mestra do coco, que é a tia Tereza, que já participa de vários processos, tem mais de 70 anos, mas muito ativa, e para a gente é uma das referências, né? E assim, todos os grupos, se você for ver, ele tem uma mulher à frente. Na escola, a diretora é uma mulher, e detalhe, essas mulheres que estão à frente desses grupos são jovens, né, Aham. que estão à frente da associação são jovens. Então, assim, a gente percebe que a história ela se inverteu, né? De antes. Tem hoje a participação dos jovens, a gente entende que ela é muito positiva, mas ao mesmo tempo ela ainda não é suficiente, né? Porque tem essas mulheres que hoje estão à frente, a participação dos homens, embora minoritária, dos jovens homens, né? Embora minoritária, ela também existe, né? Mas ela é, como eu já disse, menor. E aí tem as outras gerações que vêm também, mas que estão inseridas dentro dos grupos culturais. Porém, a gente diz que não é ainda tão satisfatório, porque para ficar satisfatório, a gente precisa que essa galera ela chegue junto também nas questões territoriais. Claro que está tudo dialogando, né? Mas, por exemplo, no turismo comunitário a gente ainda sente muito essa falta da juventude, né? Hoje nós temos jovens, temos ligados, né, diretamente, nós temos uns 5 jovens, o que para uma comunidade pequena já é um número bom, mas a gente ainda não está satisfeito, queremos mais, né? Isso diretamente ligado, porque tem os grupos culturais também, mas diretamente ligado tem essas pessoas. Mas assim, como eu disse, com relação a essa participação, hoje as mulheres elas têm tomado mais essas frentes, né? Estão mais Aham. ocupando, né? Que a palavra não é tomar, o verbo é ocupar. Aham. Então, é isso. Mas assim, no mais, os grupos culturais, essa formação, elas iniciam lá atrás, né? Essa participação da juventude, ela vem lá da escola, né? Que tem essa educação desde cedo baseada na vivência comunitária, né? Uma educação que não vem ali prontinha, ela vem dialogando com tudo aquilo que a gente defende, né? E ainda que a gente nem entenda lá no início o que está fazendo ali na escola, à frente dos grupos culturais, mas quando a gente chega, assim, na minha idade como eu estou agora, a gente compreende totalmente que aquilo deu embasamento para tudo, sabe? Então, dentro dos grupos culturais, a gente também não está lá só dançando, não está lá. Costumo dizer que não existe essa arte que seja sem sentido. Toda arte tem um sentido. Mas em Caetano de Cima, essa arte, ela é resistência, ela é denúncia, então ela ecoa, né? E ela faz esse trabalho de base com essa galera. Aham. Perfeito. A Tereza mandou uma pergunta, eu vou compartilhar ela aqui. Ela pergunta como é a participação dos jovens na rede Tucum. Aí, aproveitando o gancho da Tereza, eu também gostaria de perguntar sobre quais os desafios para estar engajando mais jovens no TBC e o que a rede Tucum tem feito para isso, para estar engajando mais jovens. Pronto, peraí, que é uma por vez, senão eu Ah, esqueço. tá. Pronto, primeiro como é a participação dos jovens, né, na rede Tucum, e eu acho que talvez uma resposta ela vai responder as outras também. Hoje a gente considera que a participação da juventude na rede Tucum, com relação a todas as comunidades, ela já está bem melhor que, por exemplo, 2015, de 2015 para trás, né? Hoje a gente vê a juventude muito mais engajada nisso, mas, assim, particularmente eu entendo que ainda dá para melhorar, né? Dá para melhorar essa participação. A gente quer ver essa juventude assim muito mais engajada, né? E tomando mesmo, ocupando mesmo essas linhas de frente também, dialogando com toda a comunidade, mas estando ali bem presente, visto que um dos princípios mesmo da rede é esse protagonismo e essa permanência dessa juventude nos territórios, né? E não é só permanecer, é defender também. Então, é defender, é atuar. Então, hoje a gente entende que a participação à vista do início, ela melhorou muito, mas ela ainda tem muito a melhorar, né?
E, assim, essa juventude que participa da Rede Tucum, que eu também estou inserida, é a juventude que a gente vê em outras linhas de frente aí, né? Em outros movimentos. Interessante que onde a gente vai, a gente se encontra. Onde a gente vai, a gente encontra algum jovem do CUMB, algum jovem do Genipapo Canidé, porque a gente está envolvido em outros enfrentamentos, né? Em outras lutas, e que dentro do turismo comunitário tudo dialoga. Então, a gente sempre se encontra por aí. É uma juventude que é atuante, né? Pode ainda não ser a participação que a gente queria, né? Assim, na totalidade, poderia ter participação de mais jovens, mas a que tem é muito ativa, né? A gente só tem que ter esse cuidado para que tenha uma continuidade, porque hoje a gente é jovem, mas daqui para mais tarde não vai ter mais, então tem que ter outros aí e a gente precisa focar nessa continuidade. E aí também, quais são os desafios? Repete a pergunta, as duas Os perguntas. desafios para estar engajando os jovens no TBC e o que a Rede Tucum tem feito para para esse engajamento mesmo dos jovens. Pronto, começando pela última pergunta, e aí dialoga com a pergunta da Tereza, eu falo de 2015 para cá, a participação melhorou, porque foi também a partir de uma dessas iniciativas que a rede trouxe, né, para engajamento das juventudes e formação das juventudes no turismo comunitário, que foi a EPTC, a Escola Popular de Turismo Comunitário, foi assim um divisor de águas dentro da rede. Teve esse protagonismo, foi uma formação de 4 módulos e a gente discutia sobre várias temáticas, né? Trabalho, território, enfim, cultura, várias temáticas. Tivemos diversas formações, tivemos intercâmbios e a partir dessa formação a gente conseguiu estar mais engajado nesse processo, né? Agora a gente teve um curso recente que focava muito nesse perfil da juventude e das mulheres, a gente está tendo aí, finalizando, né? Então, inclusive, Paulo está participando e nesse processo a gente tem essa participação aí muito forte da juventude também, a gente percebe, dessa juventude dos territórios. Então, a Rede Tucum ela tem tido esse cuidado de fazer essas formações continuadas, né? E as próprias assembleias também a gente percebe esse engajamento maior dos jovens. Agora, os desafios para engajar mais jovens no TBC, né, no turismo comunitário, primeiro essa questão mesmo de, acho que ter mesmo esse trabalho de base, sabe? Que se a gente não tiver esse trabalho de base, porque muitos jovens de muitas dessas comunidades, o empresário está lá de olho, né, nessas comunidades, porque ele visa, naquele território ali, um espaço para ganhar lucro. Mas muitas vezes os jovens que estão lá, e eu falo isso porque eu já estive muito nesse lugar, não entendem, não vê a potencialidade do seu espaço. Entendem o espaço como atrasado, até porque as mídias estão aí, né? A mídia de massa, ela está aí para mostrar mesmo, e aí é uma estratégia também contra essa classe trabalhadora, de estar mostrando que esses espaços, esses territórios, eles são espaços atrasados, quando na verdade não, na verdade a gente está muito adiantado na discussão, nesse enfrentamento, né? E nessa continuidade, porque uma das pautas que a gente tem, né, que é a questão ambiental, é o que assegura que a gente mais na frente tenha os espaços defendidos, tenha os espaços preservados para outras gerações que vão vir. Então, assim, eu acho que um grande desafio que a gente tem é tentar fazer mesmo esse trabalho de base para mostrar para essa juventude, né, que já está muito cheia de informação de fora, ver que o seu território é muito precioso, é muito sagrado e que tem muito potencial para que ele ali viva e produza, e que não precisa sair para outros espaços, né? Mas só que para isso a gente tem um outro desafio também, que é um olhar, né, de políticas públicas para esses espaços também, porque não tem, assim, se você for ver hoje, eu vou tirar pela realidade da Rede Tucum,
nas comunidades que a gente vai, a dificuldade de se obter, né, infraestrutura de qualidade, essa oportunidade de estar formando os jovens nos trabalhos que existem na comunidade, né, e outros cursos, né, de capacitação, eles são bem mínimos. Então, assim, falta muito esse incentivo também. A gente já tem muita coisa, a gente já tem uma bagagem grande, mas a gente precisa desse incentivo, dessa política pública, e não pode ser qualquer política pública. Sim. Tem que ser uma política pública que dialogue com o que a gente tem, com o que a gente defende, né? Não adianta, e eu tenho dito isso em outros espaços que a gente tem discutido, não adianta tratar o turismo comunitário hoje da mesma forma que se trata o turismo de massa, com as mesmas políticas, com o mesmo olhar, porque é totalmente diferenciado. É a comunidade que tem que dizer como é que quer o seu processo, a sua formação, a sua política pública. É a comunidade que tem que dizer isso, porque ninguém entende melhor do nosso território que nós mesmos. Uhum. Não sei se eu respondi, Paulo. Não, respondeu sim, ótimo. É isso mesmo que você disse, né? Essa questão da comunidade está sempre resistindo, está sempre buscando seus direitos, né? As políticas públicas sempre são uma necessidade, né? É uma necessidade das comunidades, né? Para assegurar mesmo a atividade, né? Do turismo de base comunitário, muito bacana. A Edilane mandou uma pergunta, vou compartilhar aqui. Como é o trabalho com as crianças na educação popular, que reflete no turismo comunitário? Pronto. Eu vou me usar primeiro como exemplo, porque eu sou fruto dessa educação, e depois vou dizer um pouco como é que está hoje em dia, né? Que não tem mudado muita coisa com relação à raiz, à base dessa educação, mas a gente vê assim uma integração bem maior. Eu cresci, eu estudei o meu ensino fundamental todo, né, na escola Maria Lisbanha, que é a nossa escola hoje. A gente está lutando aí por uma política de educação do campo. Estamos conseguindo devagarinho, mas estamos conseguindo. E estudei essa etapa toda da minha vida, né? E assim, quando foi para fazer o ensino médio em outra escola, foi um desafio, foi um problema sério, porque assim, totalmente diferente a realidade. Na escola a gente aprende muito sobre, a gente tem educação, tem aulas, né, de campo, aulas mesmo no território, né, na praia, na minha época na lagoa, né, da Mariquinha, que é uma lagoa histórica que a gente tinha. E assim, tudo isso muito contextualizado. A gente tinha esse trabalho direto, né, com o ponto de cultura, um trabalho que era integrado ali, e nisso a gente tinha oficinas, várias oficinas de artesanato, de dança, de teatro, né, e esse trabalho assim bem integrado com as outras atividades, porque a gente entende que dentro da comunidade nada está separado. Então, assim, eu fui adquirindo, eu e outra juventude da minha época também, a gente foi adquirindo esse conhecimento, esse trabalho de base, sem nem mesmo perceber, né? E hoje a gente vê que isso reflete nos processos, porque quem é que está na linha de frente desse processo, né? É essa dita juventude que recebeu essa formação, que passou pelos grupos culturais e que hoje está nesse enfrentamento. Então, assim, é todo um círculo, né? Todo um processo. Então, hoje, as crianças, elas seguem nessa mesma linha, né? E aí, no turismo comunitário, como isso reflete no turismo comunitário? Um dos objetivos do turismo comunitário, né, como eu já falei, é abraçar as outras atividades, é visibilizar as outras atividades. Então, além da gente discutir isso dentro do turismo comunitário, a gente tem esse papel de estar visibilizando os grupos culturais, que é onde essas crianças, esses adolescentes, esses jovens, eles estão, né? Então, quando o visitante chega na comunidade no final do ano, por exemplo, ele não vem ver som de paredão, ele vem ver as crianças dançando coco, né? Ele vem dançar uma ciranda junto com essas crianças, com esses jovens que estão nessa coisa. E eu entendo que tudo isso é educação popular. Tudo isso, assim, quando eles estão lá dançando, eles estão lá cantando, mas dia desses eles estavam lá em cima de uma duna
defendendo o espaço, né? Dizendo essa terra é nossa, fora invasores, que a gente está tendo umas tretas assim, nunca deixou de ter, mas ultimamente com essas investidas, né, do desgoverno aí genocida, parece que essas coisas estão muito mais legalizadas, legitimadas para acontecer, e a gente está sendo ameaçado constantemente. E nesse processo a gente tem muitas crianças fazendo cartazinho, né, na defesa do território, indo para cima da duna, defender a duna. Assim, então, nós temos tido reflexos disso. E isso reflete no turismo comunitário, porque o turismo comunitário ele dá visibilidade a essas crianças, a essa juventude, e também porque, querendo ou não, na verdade, elas potencializam esse processo também, elas ajudam a potencializar esse processo, porque elas participam, muitas vezes indiretamente, mas elas participam. E a gente acredita que se esse trabalho de base continuar, porque a ideia, a questão, o foco é a continuidade, mais tarde quem vai estar assumindo essa linha, essa rédea do turismo comunitário são essas crianças que estão aí agora, na atividade. Uhum, sim. A Edilane também mandou um comentário falando: as comunidades de TBC são espaços de bem viver e existência sustentável. Parabéns pelo exemplo. O nosso tempo está quase acabando, mas ainda dá tempo de mais uma pergunta. Quais são os desafios enfrentados pelo TBC diante da pandemia da Covid-19, assim, principalmente na sua comunidade? Pronto. Eu entendo que essas comunidades, e aí falo tanto da experiência de Caetano de Cima, como outras comunidades mais próximas que a gente teve a oportunidade de ver, foi um período difícil para todo mundo, né? Mas a gente entende que não foi pior, porque se for ver pelo lado assim, pelo viés do turismo, foi uma renda que fez falta, né? A questão mesmo do turismo comunitário foi uma renda que fez falta, mas como ela não é uma renda principal, como ela é apenas um complemento, porque a ideia é essa, né? A gente sobreviveu a partir das atividades principais que se tinham, né, na comunidade. Especialmente nesse período, os quintais produtivos eles foram bastante potencializados, né, nas feirinhas que se teve, regionais, locais. O pessoal começou a divulgar seus produtos, vender seus produtos, fazer essa troca, enfim. Recebemos também algumas cestas básicas dos movimentos, institutos que acompanham a gente. Então, assim, eu acho que só não foi mais complicado por conta disso, né? Com relação ao turismo, teve um momento que a gente realmente sentiu bastante falta, porque, embora não seja uma atividade principal, o turismo, mas ela é uma das bastante importante, né? Então, a gente sentiu falta e viu que era hora de retornar, mas a gente só voltou mesmo quando teve a segurança. Mas foi um período dificultoso, como foi para todo mundo, e a gente fez uma reflexão nesse período, né? Que a gente visou as regiões que tem turismo de massa perto da gente. E a gente viu que se elas tivessem parado, porque nenhuma parou, né? Total. Ficaram ali funcionando na ilegalidade, mas ficaram funcionando. A gente percebeu que se elas não tivessem funcionado, ali sim iam passar dificuldade, né? Muitos, não os empresários, as pessoas que têm os grandes empreendimentos, mas aquele pessoal que trabalha ali para aquele povo, né? Eles teriam uma dificuldade porque vivem apenas daquilo, né? Muitos deles vivem apenas daquilo. E nessas comunidades onde existem essas outras atividades, e que a ideia do turismo é ser um complemento que dá visibilidade às outras atividades tradicionais, a gente não passou tanta dificuldade porque a gente tinha outras alternativas, né? O turismo, dentro desse processo, o turismo comunitário, ele é um modelo alternativo e um modelo de complementação de renda. Então, assim, o desafio foi grande, mas a gente conseguiu sobreviver graças a isso, né? Também. Se a gente vê só do turismo, não tinha dado, não. É, a gente recebeu mais uma pergunta aqui, da Giulia. Como os alunos de turismo podem ajudar no movimento do TBC? E, Helena, nosso tempo está quase acabando, tá? Mas a gente tem essa pergunta. Pronto. A gente tem mais ou menos quanto tempo? A gente tem uns 2 minutinhos aí.
Pronto, a gente tem, inclusive, ter recebido essa pergunta, né? Acho que primeiro essa troca de experiência é muito positiva, né? Algo que agrega muito, essa troca de conhecimento e esse intercâmbio é algo que tem agregado, né? E também tem a questão de formações, né? Hum. Que é interessante se tenha, dependendo da área que se está estudando também, que favoreçam essas formações com as comunidades, mas antes de tudo, escutem a comunidade, né? Escutem o que a comunidade precisa e a partir de que pode-se ter essa formação para que se trabalhe junto, né? Acho que é basicamente isso. De outras formas também, essa questão do estudo, da pesquisa, que, como eu falei, é muito potencializador para a gente, é uma ferramenta de dizer que a gente existe, né? Que a gente está em atividade, está nesse processo. Então, tem sido positivo também nesse sentido. E nisso, não só os alunos do turismo, né? Mas a universidade como um todo, como a gente tem recebido uma grande adesão aí de estudantes que vêm até a comunidade porque querem fazer a pesquisa sobre a comunidade e nisso forma essa parceria, né? Porque eles se beneficiam com a pesquisa, mas a gente também se beneficia com o material que fica para falar do que a gente faz, das nossas atividades, né? E que a gente está vivos, né? Aham. E acho que é isso, assim. Não sei se eu Nossa, direcionei bem a resposta, mas vamos lá. E tem muita coisa para falar, gente. É porque, assim, eu direcionando fui com sim. base nas perguntas e é muito pouco tempo para tanta coisa. Não, Mas a gente ficaria horas aqui falando. Você tem muita experiência bacana para estar compartilhando com a gente. Mas aí tá acabando nosso tempinho, só o tempo assim de eu finalizar aqui. Mas eu queria agradecer a você, Helena, foi muito rico assim tudo que você trouxe aqui pra gente. Agradecer também todo mundo que ficou aqui até o final, que participou, mandou perguntas, que esteve aqui nos comentários, as diversas regiões que apareceram aqui com a gente, que comentaram lá no início. Gente, eu queria falar para vocês não esquecer de assinar a lista de presença que está na bio aqui do nosso perfil do Instagram. Semana que vem, no dia 22 às 18 horas, tem mais um encontro do TBC Rede Jovem. E fica o nosso agradecimento. Helena, muito obrigado. Foi extremamente gratificante, foi riquíssima toda a sua contribuição. Estou muito feliz com a sua presença. muito obrigada também. A gente agradece muito, né, enquanto juventude, enquanto comunidade, enquanto rede, esse espaço da gente estar falando sobre as nossas experiências, né? Aham. Mais uma vez, parabenizar vocês pela iniciativa de dar essa voz às comunidades, aos territórios. E eu torço por uma segunda edição dessa conversa, para a gente falar Não, mais, porque tem muita coisa que fica pelo caminho, porque essas lives, elas limitam muito a gente. Mas é sim, isso. o tempo é Obrigada. muito curtinho. Mas obrigado, viu, Helena? E, gente, não esquece de se inscrever, tá? Para o evento de semana que vem. Muito obrigado, gente. Uma boa semana para todo mundo, tá? E não esqueça de Tchau. assinar a presença, tá, gente? Tchau, tchau.